Guto, boa noite. Boa noite. Você pode analisar um pouquinho, trazer um pouquinho a sua visão do jogo e explicar pra gente o porquê que você optou por tirar o Ignácio e manter o Patrick no segundo tempo? Vamos lá. O jogo começa com uma chance nossa, na sequência, numa bola totalmente despretensiosa, eles conseguem achar um cruzamento e fazem o gol. 2 minutos e 40. Muito cedo, muito cedo. Nossa equipe foi para cima. Na sequência, o Perotti sai expulso. E aí eles fazem um ferrolho lá atrás. E a nossa equipe começa a trabalhar em cima, de buscar situações de gol. Cria chances. Já no primeiro tempo, com algum volume, faltando detalhes de finalização, faltando uma oportunidade a mais, a gente vai para o intervalo com um homem a mais e precisando criar situações. O que nós fizemos? O Patrick tem uma boa construção a partir de trás, que não é tão forte do Inácio. Trouxemos o Patrick para a condição, para jogar do lado do Luiz Otávio, para melhorar a construção. Pusemos o Mugni, com certeza sairia no decorrer. Pusemos o Rezende, que consegue manter mais o posicionamento para poder trazer o Daniel para jogar por trás. Aí a gente teria um jogador de força para proteger eventuais contra-ataques e um jogador que tem passe também. Que tem criação, que tem pegada e tem passe. Embora ele não tenha conseguido, né, fazer um jogo no nível que ele vinha fazendo. Trouxemos o Davó para jogar junto com o Rodalega, e o Rodalega saindo no espaço para tentar criar situações nas entrelinhas ali. Enfiamos 4 jogadores lá em cima, que é o Rildo, o Jacaré, o Rodalega e o Davó. E adiantamos os 2 laterais lá em cima também, para a gente tentar situações. E com isso nós começamos a pilhar situações de gol. Em bola parada, bola na trave, situação de chute na trave, situação de finalização dentro da área com defesa de qualidade do goleiro deles. Acho que até 2 situações assim. Até que o Patrick toma um amarelo. E ali 2 ou 3 minutos depois ele toma o vermelho. Logo, foi próximo, né? Menos de 10 minutos. Foi próximo. E naquele momento, do jeito que estava o jogo, eu não podia abrir mão do passe do Patrick, da construção do Patrick, até porque eles não estavam agredindo tanto. Então era uma questão só de se manter tranquilo. O Patrick já jogou com o segundo cartão, com o cartão amarelo o tempo todo e não chegou a ser expulso. Mas aconteceu. A gente reposicionou a equipe, né? Foi obrigado a tirar o Davó, reposicionou a equipe com o Gabriel. Eles cresceram um pouquinho, porque a partir dali eles tiveram um jogador nivelando o mesmo número. E nós seguimos buscando e eles defendendo, nós buscando e eles defendendo. Em determinado momento a gente achou que o Raí, porque era o jogo praticamente só de ataque, né? O Raí poderia agregar alguma coisa a mais, porque o Borel já estava cansado, né? Tentamos ali também. E o detalhe é que as coisas foram acontecendo, mas nós não conseguimos o que a gente mais buscou, que foi o gol. E esse gol que eles fizeram no início fez toda a diferença para eles, assim como foi com a gente no jogo do Náutico, né? Nós tivemos lances polêmicos ali, em termos de situação, se efetivasse a situação do Jacaré, por exemplo, era um pênalti que a gente teria condições de empatar, e eles com 2 jogadores a menos, o que facilitaria para a gente chegar no triunfo.
Então não foi falta de buscar, não foi falta de tentativa. Às vezes acontecem situações que fogem um pouquinho do controle, né? E tem dias que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Aconteceu em outros jogos, hoje não aconteceu, infelizmente. O mais importante, situações importantes, não é o mais importante, situações importantes. Primeiro, o nosso torcedor do começo ao fim nos apoiou. Agradecer, pedir desculpas pelo resultado. A gente não conseguiria até o final do campeonato, gostaríamos de seguir 100% até o final do campeonato, mas isso aí é uma coisa bastante difícil. Em algum momento poderia acontecer, aconteceu hoje. Segundo, a nossa equipe nunca deixou de tentar. Nós buscamos do começo ao fim, lutamos do começo ao fim, brigamos, tentamos das mais variadas formas. Infelizmente não aconteceu. Mas não muda a entrega, não mudou a entrega, não mudou o respeito à camisa do Bahia, não mudou a dignidade do jogador dentro de campo, do grupo de jogadores dentro de campo. E isso eu acho que é o fator mais importante. E se você analisar toda a estatística do jogo, a única coisa que fez a diferença foi o gol. E o gol é tudo, né? O gol é tudo. Não adianta nada ter 70% de posse de bola, ter um volume de finalizações muito superior a eles, mais de 20, e morrer na trave, morrer no goleiro, a bola não entrar. O que vale é a bola na rede. Por isso que o futebol é apaixonante, né? Muitas vezes a efetividade de um lance pode botar abaixo todo um trabalho do jogo que não foi mal feito, né? Que faltou um detalhe, aliás, um detalhe negativo, que foi o gol tomado, e faltou o detalhe positivo, que seria o gol feito, ou os detalhes positivos, quer dizer, os gols feitos, porque criou para isso, esteve próximo disso. Então, infelizmente, aconteceu. Ô Guto, ainda falando sobre o torcedor, você disse que muitos compreenderam, mas muitos não tiveram uma certa paciência com o esforço do grupo, com a dedicação do grupo. Alguns até saíram meio chateados com você ali na saída. O que é que te disseram e o que você tem para dizer agora de cabeça fria, tranquila, esse torcedor? Não, a gente também não... A gente é sujeito a erros, né? Imagine a tensão do jogo numa derrota, numa partida que poderia nos colocar na liderança, que é o que mais a gente queria. E aí eu fui ofendido. Eu fui ofendido e retribuí a ofensa. Peço desculpa para ele. Eu, na condição de treinador, não poderia ter feito, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, eu sou ser humano, sujeito a erros, admito meus erros, né? E tenho, por ter o máximo de respeito para o torcedor, eu estou pedindo desculpa para ele agora. No ar. Guto, percebi um pouco de ansiedade, né? 10 contra 11, torcida empurrando, o segundo podendo ser primeiro com o 18º, que não vencia 7 jogos. Você acha que sua equipe teve um pouco de ansiedade, bateu aquele quase desespero ali durante o jogo, faltou um pouco mais de tranquilidade e viu os jogadores muito ansiosos para tentar resolver logo? Então, o que a gente não pode deixar de colocar, que a campanha da Chapecoense, antes dessa partida fora de casa, é a segunda melhor campanha. Não perdeu fora de casa. Não perdeu fora. Não perdeu fora. E com essa vitória deles aí, 4 empates, 3 vitórias. eles têm mais pontos, eles têm a mesma pontuação do Cruzeiro. 3, né? 3 vitórias e 4 empates. Então, a gente sabia de tudo isso. A gente sabia de tudo isso. Então, queira ou não queira, o gol foi muito cedo. Quando o gol acontece muito cedo, muito do seu planejamento tem que ser reprogramado ou readaptado, digamos assim. Depois, é um time experiente, time da Chape, com vários jogadores muito rotinados.
Léo, por exemplo, foi capitão do Cruzeiro há muito tempo, do Grêmio. E os caras queimaram o tempo todo. O árbitro tentou ser enérgico, mas é do jogo, né, cara? É do jogo, e isso muitas vezes vai quebrando o ritmo, vai quebrando a intensidade do jogo. Teve um momento, por exemplo, que a gente estava puxando o contra-ataque e ele parou e voltou a bola lá atrás. Então são situações, e aí a hora que foi voltar, o time dele já estava reposicionado, porque não volta cada um no seu lugar para a bola sair de novo. Então são situações que vão acontecendo, aí os caras já se fecham, né? E a ansiedade acaba se tornando normal por você querer muito. Por mais que a gente pedisse, a gente circulava a bola, mas não achava a brecha de entrada, né? A gente tentou quebrar a linha, a gente conseguiu, acho que teve um lance do Rildo por cima, ali que o Rodalega serviu, que ele chegou um pouquinho atrasado. Ele chutou de esquerda mascado. Depois chutou de esquerda mascado. Depois teve o lance do Jacaré, que acabaram dando impedimento, né? Então a gente buscou das mais variadas formas, né? Eu tenho certeza que se a gente tivesse conseguido no mínimo um empate com algum tempo antes do fim, a gente buscaria o segundo gol, porque queira ou não queira, conforme o tempo vai passando e você não vai conseguindo, imagine como é que fica o mental. Uma coisa é você correr contra 0-0, outra coisa é você correr contra 1-0 contra e com o time todo lá atrás. É difícil de quebrar, né? Você tem que ter jogadores de muita qualidade e maturidade para você quebrar. E a gente é uma equipe que vem amadurecendo enquanto equipe, vem conseguindo resultados importantes e vem tentando buscar jogo a jogo. Alguns jogos não acontece. Eu estaria muito preocupado se a gente não tivesse conseguido criar oportunidades. Mas nós criamos oportunidades, né? Então essa tranquilidade, de repente, vai ser reflexo de melhoria, né? Vai ser busca de melhoria para os próximos jogos, para que a gente não permita que aconteça isso, ou se acontecer, a gente tenha um pouquinho mais de competência e tranquilidade para poder reverter essa situação. Guto, você fala de tranquilidade. O jogo do Criciúma, o Bahia com um jogador a mais, botou a bola no chão, teve calma até virar o jogo. Mas hoje o gol sai cedo, só que também o time se desespera cedo, né? Porque é chute que não deveria ser dado na lua, como a gente fala, bolas que poderiam ter sido trabalhadas melhor e acaba desperdiçando demais chances, como foi no dia de hoje. Mas, Marinho, tem uma situação muito importante nessa diferença da partida do Criciúma para essa partida. O Criciúma, por estar com um a mais, ele não botou todo mundo lá atrás para defender e sustentar 1-0. Ele saiu para o jogo, achando que poderia fazer segundo, terceiro, né? E aí nós achamos o gol de empate. E aí eles falaram, nós estamos com um a mais, vamos tentar ganhar. No tentar ganhar, perderam. Então a gente tinha a condução para o gol, o espaço para o gol mais livre. Não foi o caso da Chape. A Chape botou no final do jogo 3 zagueiros para sustentar. A Chape jogou em vários momentos com 6 jogadores que praticamente não saíam de trás, e toda situação de transição na recuperação da bola era executada por 3, no máximo 4 jogadores. Ou seja, eles ficavam guardando posição para não permitir o nosso contra-ataque de 5 a 6 jogadores. E voltavam rápido com todo mundo, só ficava um na frente. 8 mais 1, além do goleiro. Então esse foi o grande problema, né?
esse congestionamento próximo à área, né? Com jogadores que sustentaram bem o jogo aéreo, fechadíssimos. Quando nós tivemos oportunidade, a gente não conseguiu, ou quando conseguiu, o goleiro foi bem. Guto, boa noite. Queria saber como é que você está vendo esse retorno do Roda Liga. Se eu não me engano, são 3 partidas já que ele volta, 4. Ele, até em termos de construção ofensiva, ali até consegue criar alguma coisa, mas não está demonstrando aquele potencial ofensivo que tornou ele aí o artilheiro do Bahia na temporada. Como é que você tem avaliado? Tranquilo. Eu sabia que no primeiro momento da volta dele teria dificuldade. Pelo tempo que ele ficou parado, ele perdeu um pouco a embocadura. E ele voltou não com semana cheia, ele voltou com sequência de jogos. Então ele mal recupera e já joga, mal recupera e já joga. Agora ele vai ter tempo de recuperar. Então a tendência é que no próximo jogo ele volte um pouquinho melhor. Quando ele tem a semana cheia para recuperar, o jogo dele pode ter certeza que vai crescer, né? Quando tiver jogos sucessivos, em algum momento o jogo dele vai caindo. Mas ainda assim é um jogador criativo, inteligente, que sabe ocupar espaços importantes. Tem um trato com a bola, né? Tem um trato com a bola e muitas vezes consegue clarear situações para a gente. Então a gente espera dele também isso. Lógico que quando ele voltar a fazer gol, aí vai ser o Roda Liga que a gente busca. E que a gente consiga que ele volte rápido. Guto, se você já respondeu, me perdoe, mas eu tenho que perguntar porque eu não estava ali. Sobre as substituições, especificamente o Ignácio e o Lucas Mugni. Então, eu já tinha falado, mas para você eu tenho o maior prazer de voltar a repetir. Nós saímos do primeiro tempo com um jogador a mais, para jogar contra uma equipe que estava toda atrás. A gente precisava ter melhoria de construção. Trazendo o Patrick para trás, a gente teve a melhora de construção e pôde trazer o Daniel para jogar mais atrás, compensando com uma marcação mais forte e posicional que a do Rezende. Quando a gente tira o Mugni dificilmente, pela sequência de jogos, iria até o fim. E o Mugni não é um jogador de guardar posição. Se eu seguro o Mugni, dificilmente eu jogaria com o Mugni e Daniel ali, o meu meio ia ficar aberto. Mesmo com um jogador a mais. Ia ficar aberto, porque eu estou trazendo o Patrick para trás. Então, eu trouxe o Rezende para dar consistência, né, defensiva, e tem passe também, embora ele não tenha conseguido desenvolver o jogo dele da melhor maneira no aspecto de passe, no aspecto de marcação, voltou a ser o que sempre foi, mas é um jogador também criativo, né? E que essa parada fez um pouquinho, faltou um pouquinho, eu acho que ele vai retomar no melhor nível. E trazendo o Daniel para trás para acertar passes, e acertou passes muito bons. A gente pôs o Davó por dentro como referência, junto com o Hugo, e isso, o Davó começou a segurar os dois zagueiros e o Hugo rodar nas costas. E a gente conseguiu algumas situações ali. E enfiou o Rildo e o Jacaré por dentro, né? Segurando os dois laterais deles por dentro para que a gente pudesse trabalhar as laterais na ultrapassagem. E pusemos o Luiz Henrique para isso, que o Luiz Henrique tem mais balanço do que o Djalma, que não estava mal no jogo, estava bem no jogo. Mas o fato dele ter mais drible contra uma equipe fechada era o que a gente buscava ali. Quebrar o imprevisível, né? E enfiamos o Borel na frente também. Então foi essa a mudança. Quando a gente coloca Raí no lugar do Borel, é que não adiantava nada botar o Jonathan precisando ganhar o jogo, e na situação que estava de... a gente precisava buscar ser mais agressivo, né? O Jonathan um lateral mais equilibrado entre defesa e ataque. Então a gente
foi por tudo ou nada com o Raí ali também.